E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 3 de 2024, 11h21. Vamos aí para mais uma cobertura diária aqui, galera, do Bitcoin, para mais uma análise direto ao ponto, sem enrolação. Desde já, galera, a única coisa que eu te peço é para você deixar aquele likezinho, compartilhar o vídeo se possível. Sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário aí embaixo, beleza? Mas a única coisa que eu lhe peço é pelo menos aquele likezinho para fortalecer o canal e esse conteúdo chegar para mais pessoas, beleza? Vamos que vamos. Vamos para o que interessa. Galera, Bitcoin, galera. Bitcoin, o que está acontecendo com Bitcoin? Bitcoin andando lateral. Vou ser curto e grosso com vocês, como eu sempre sou. Vou sempre direto aqui o que interessa, beleza? Primeiro ponto interessante, a gente já havíamos falado sobre essa relação aqui, né? Dessa onda aqui. A gente está monitorando justamente esse pico de volume e justamente esse pico do OBV. Então, esse pico do OBV, a gente coloca aqui um nível, né? Isso aqui já fica de olho para mim, não preciso marcar. Mas um nível interessante aqui de resistência no OBV, que a gente fez um baita de um volume aqui e o candle está bem destacado aqui em amarelo, né? Nessa região aqui. Os demais candles aqui, a gente já falou isso nas análises passadas, a relação entre o volume está diminuindo em um topo de mercado e a galera se atrapalhando com isso, né? Achando que o mercado está fraco nessas regiões. Eu expliquei o motivo pelo qual uma expectativa diferente de visão sobre o volume baixo no volume depois de um volume alto, né? Então a gente tem agora a barra que eu pedi para vocês marcarem, até falei isso aqui para vocês marcarem tanto aqui como em Petrobras, que Petrobras fez um movimento interessante, e os 50% da barra que está exatamente nos 59.750,89. Então o que eu sempre falo para vocês é que não adianta o mercado falar que o mercado realmente o mercado está fraco, não adianta falar que o mercado está fazendo topo em uma região dessa, sendo que a gente não tem esse princípio ainda. O primeiro princípio, né, para entender que isso aqui realmente de fato é um topo. Qual seria? O movimento que o mercado viesse corrigir e perdesse os 50% que está aqui no 59.750,89. Se o mercado faz uma correção dessa um pouco mais agressiva, começa a voltar aqui e não ganha novamente para cima de 50, aí sim eu falo para vocês que a gente liga um alerta aí de sinal amarelo, porque isso aqui pode sim ser caracterizado uma fraqueza do mercado, uma vez que a gente já perdeu os 50%. Aí sim a gente já pode começar a falar assim, epa, peraí, a gente está aqui abaixo dos 50, então essa região aqui é uma região importante. Era para o preço estar acima dos 50, não abaixo. Então esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem um ponto aqui, que é praticamente ali no 57.333,91, que se o mercado chega aqui e faz o rompimento e não volta para cima, aí sim eu posso falar, galera, realmente os plays, eles desovaram suas posições nesse ponto, tá? Por quê? Porque o mercado ele pode muito bem fazer esse corretivo até esses pontos aqui, para poder fazer isso aqui novamente, ficar acima dos 50 e começar a ganhar novamente, para pegar a liquidez aqui nessa região. Então, esse é um ponto principal. Então, para eu falar que isso aqui, de fato, pode ser um topo de mercado, eu teria que ter o princípio de rompimento dos 59.750,89. Como eu falei para vocês, é a mesma coisa daqui. Quando o mercado chegou nesse ponto aqui, fez esse volume grande aqui, a gente já tinha aqui um pouquinho mais de fraqueza do OBV, né? O OBV já está aqui demonstrando aqui um pouquinho de fraqueza, e aí o mercado perdeu os 50%, que era nos 46,99 e queda. Só que aí ele veio parar novamente em outro ponto interessante, que ele por disso só subiu, que foi justamente uma difference. Se você for pegar essa região aqui, que a gente não tinha nada isso aqui para cá, né? Esquece isso. No dia 24 de outubro de 2023, quando a gente fez esse movimento, e aí a gente tem aqui a atividade profissional, a gente marcou esse candle do dia 24 de outubro, a gente marcou 50%, é o mesmo conceito. O preço para ele realmente a gente começar a entender que os players distribuíram naquela região e que ali realmente foi um topo de mercado, a gente teria que ver o preço rompendo, os candles rompendo ali a região de 50, que seria nos 33.489,52. Olha que engraçado, o preço ele não rompeu, ele bateu exatamente nessa região e começou a disparar. Começou a disparar. Olha só que engraçado, cadê o volume? É isso que eu falo para vocês. A galera erra muito isso, tá? O cara aqui entrou duas vezes aqui, beleza? E fez um movimento aqui de alta. E os 50% está aqui.
Só que depois que o mercado fez esse movimento, como é que o mercado ele começa a subir sem volume? Porque nota que o volume aqui, cara, olha só, muito baixo nessa região. Então, como é que o preço ele consegue subir sem volume? E a galera sempre prega por aí que quando o mercado ele começa a subir e está subindo sem volume é porque o mercado está fraco. Muito pelo contrário, é diferente. Quando o mercado ele começa a fazer um movimento desse e ele começa a fazer volumes elevados, aqui a gente tem aqui 2 plays nessa região, né? E a gente não perde esse ponto, é isso que justamente eles querem, saber como é que está a oferta. Então, como é que eles sabem que não existe mais oferta para atrapalhar o movimento deles? E justamente quando o mercado volta nesses pontos estratégicos. Então, quando o mercado volta nesses pontos estratégicos aqui, a gente vê um baixo volume, isso significa que o play que entrou nessa posição aqui está totalmente tranquilo, não apareceu ninguém para ferrar a posição dele, e aí o mercado começa a andar lateralmente aqui, ó. Andou lateralmente aqui, depois ele começa a subir. Por quê? Porque eles sabem que aqui não tem ninguém mais para barrar ele. Não tem volume aqui para baixo. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Quando vocês olharem o volume elevado no topo do mercado e esse volume aqui tiver fraco e não tiver rompimento de 50, não tem como vocês falarem que o mercado está fraco. Por mais que não tenha volume, não tem como falar que o mercado está fraco. A não ser que o mercado faça o seguinte, a gente marcou 50%, o mercado está andando aqui, rompeu. Tentou voltar nos 50, não está mais acima dos 50. Opa, perdeu aqui. Aí sim, a gente tem a confirmação que realmente os plays que estão aqui, eles fizeram, foi desovar as posições, e agora o mercado ele pode sim voltar aqui para baixo, caracterizando assim uma fraqueza do mercado. Mas enquanto estiver em cima dos 50% da barra, não caracteriza fraqueza do mercado, por mais que o volume esteja baixo. Cara, você vai ver isso lá na Petrobras, você vê isso na Vale. Cara, tem muitas ações aí que a gente acompanha diariamente aqui, então isso para a gente é muito tranquilo a gente entender esse conceito, né? Só que é um conceito um pouquinho mais complicado aí para quem está acostumado aí com a análise tradicional aí, né? Enfim, né? Então, deixa essa observação para vocês. Dito isso, eu tenho a mesma coisa aqui. Então, o que eu fiz? Esse mesmo ponto e os 50%. Ou que dia que eu fiz a compra? Acho que sexta-feira eu fiz uma compra, sexta-feira novamente no Bitcoin, nessas regiões. Por quê? Porque eu entendo que o mercado aqui está demonstrando força e não fraqueza. O volume, galera, olha só, está baixo. O volume está baixo, mas o preço está acima dos 50. Como é que eu vou pensar em fraqueza no mercado aqui agora? Entendeu? Não tem como eu pensar em fraqueza. A não ser que o preço tivesse voltado e rompido 50% e o mercado aqui com esse baixo volume. Aí sim eu ia falar que o mercado estava fraco e, hipótese alguma, eu compraria. Eu só compraria se o mercado voltasse a trabalhar acima dos 50%, testasse novamente e não conseguisse romper. Então a gente poderia ter aqui uma acumulação, um rompimento do range aqui para o mercado começar a subir, levando o stop da galera. Então aí é outros 500, outro conceito, tá? Então o preço está acima, não tem como acreditar em uma fraqueza. Beleza? Esse é um ponto interessante para vocês. Outro ponto interessante é se você pegar aqui e olhar o nosso querido USDT, para quem acompanha as análises aqui, sabe muito bem qual é a relação entre o USDT e o Bitcoin. Então, para quem não sabe, o USDT aqui é a dominância do dólar, né? E quando esse gráfico aqui ele começa a cair, o Bitcoin começa a subir. E quando esse gráfico aqui começa a subir, o Bitcoin começa a cair. Isso é regra, tá? Isso é regra. Então, nesse ponto, é um ponto interessante. Desculpa. Porque a gente fez um posicionamento aqui interessante nos dia 27, né? Dia 27, se você for pegar aqui esse ponto, né? Olha só que interessante. Eu acabei de falar isso para vocês, galera. Isso aqui eu acabei de falar para vocês. Pegue a barra de fluxo elevado. Poderia marcar aqui. Eu marcaria essa barra aqui. E aí eu tenho 50%. Para eu entender que isso aqui realmente é uma barra de continuidade, o preço, hipótese alguma, pode voltar para cima dos 50% e ficar trabalhando acima. Por quê? Porque me caracteriza aqui uma absorção. Beleza? Então, isso aqui seria uma absorção. Ah, mas o OBV está negativo. Beleza. Mas veja como aconteceu no Bitcoin. O OBV negativo até que ele conseguiu romper aquele ponto. Por isso que eu falo para vocês. O indicador ele não é 100%, não é 100% confiável. Você tem que avaliar com outros indicadores. O OBV, para mim, é essencial hoje, né? Eu estou acompanhando o ABV até um tempinho já, mas eu não fazia parte do meu acervo aqui de indicadores, mas
para mim agora não tem como viver sem ele, porque ele me mostrou a fraqueza lá em Petrobras, agora recente, antes daquela queda. Eu já estava vendo essa fraqueza, inclusive eu falei isso lá falei no Telegram, falei também no Twitter, falando sobre a possível queda da Petrobras, que estava lembrando muito a Vale, no movimento que a Vale fez de queda, que a gente também monitorou e viu a fraqueza no OBV, que outros indicadores não conseguiram me mostrar. Né? Então, isso aqui seria um ponto muito interessante no USDT para acreditar em uma recuperação boa e acreditar que o Bitcoin corrigisse. Só que o mercado ele fez o quê? Um teste de demanda. Nesse caso aqui é um teste de demanda. Ele fez ali e veio para baixo. Por quê? Porque significa que essa galera aqui entrou socando a bota aqui mesmo na venda. E isso aqui não foi uma absorção. A gente entende que a gente tem duas partes, comprados e vendidos. Então, quem comprou aqui tentando, né, absorver toda essa venda, se lascou, porque depois veio outra barra aqui com fluxo elevado. E a gente está muito abaixo dos 50%. Então, isso aqui caracteriza uma barra de continuidade, não é uma barra de absorção. Então, esse é o primeiro ponto. Olha o teste no 50. Você está vendo como isso é importante? Agora a gente tem uma barra aqui, ó, do dia 29 de fevereiro de 2024. O 50% é praticamente aqui nos 4,43. Se eu for marcar fielmente, é praticamente lá nessa região. Eu marcaria lá toda. Aqui, cara, o 50% está aqui, 4,43. A barra veio testar uma vez, não segurou acima. Testou a segunda vez, não segurou acima. Testou a terceira vez, não segurou acima. Atividade profissional, OBV negativo. O que eu acredito? Que isso aqui não é uma absorção, que é uma barra de continuidade, que o preço tende a corrigir para vir buscar 4,18. E se eu estou acreditando nisso, com o OBV totalmente negativo, com esse indicador aqui me falando que a gente teve atividade profissional, com essa minha leitura aqui de candle, que é um pouquinho diferente, que está me mostrando que isso aqui está abaixo dos 50% deles, então eu acredito, obviamente, não tem como não acreditar que o mercado, a maior chance que o mercado tem é de vir buscar 4,18. Se isso acontece, a gente tem uma alta no Bitcoin. E se isso aqui de fato vier para vir buscar 4,18, que seria 50% do canal, a gente teria um rompimento dos 64.572,97, fazendo assim com que o preço tenha a próxima expansão. Eu ainda não tracei essa expansão para vocês, eu só vou traçar depois que houver esse rompimento, de fato, né? Mas, se tivesse esse movimento de fato, seria mais ou menos, eu vou falar para vocês o alvo do Bitcoin, nesse rompimento, seria mais ou menos na região dos 67.023,09. Esse seria o ponto, o próximo ponto aqui, no caso, se o Bitcoin fizer realmente essa leitura aqui, né, e confirmar essa leitura de alvo. Esse aqui seria o próximo ponto para o Bitcoin. Será que isso vai acontecer? Não sabemos. O fechamento de vela ainda não aconteceu. O fechamento de vela, faltam 9 horas e 25 minutos para a gente realmente fechar aqui. Ah, mas essa vela fechou abaixo. Beleza, aqui já teve uma retração. Beleza, o OBV negativo, tentando recuperar. Né? Mas vamos esperar para saber realmente se a gente realmente vai fechar abaixo e vai vir buscar 4,18 ou não. Porque eu acredito, cara, não tem como. Eu não sou um cara que fica em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Se eu estou vendo que eu tenho essa barra de atividade profissional e o preço está abaixo dos 50%, e eu acredito em toda essa minha leitura, eu não vou acreditar em uma recuperação aqui do USDT, cara. Não tem como acreditar. Beleza? Então eu sou o cara que não tem medo de errar. Porque se eu errar, eu tenho, né? Eu tenho humildade para falar que estava errado. Não tem problema nenhum de a gente errar, tá? Mas a possibilidade que eu tenho de o Bitcoin vir corrigir e buscar 4,18, para mim é super real, cara, super real. A não ser que o mercado venha, rompa esse 50%, que está acima do 4,43, fique acima dos 50%, aí sim eu acredito em minha recuperação, e aí sim eu começo a acreditar que o mercado fez uma absorção nesse nível. Aí muda a leitura. Então, aí eu posso falar para vocês que, opa, houve rompimento dos 4,43, então a gente começa a falar mais de uma absorção nessa barra do dia 29 de fevereiro de 2024, então logo eu acredito em uma queda do Bitcoin para vir buscar 59.750,89. Beleza? Então, isso
indicaria essa correção para mim. Só que eu não vejo essa correção ainda acontecer, a não ser que fique acima do 4,43. Se não ficar, batata, é para a gente vir buscar a região de 64.772,97. Beleza? Galera, dito isso, é a única coisa que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, uma análise bem rápida. Eu vou partir agora para o mercado brasileiro. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem aí, tá? Que eu vou responder com todo o carinho do mundo, beleza? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e espero que tenham bons investimentos, tá? Essa minha compra de sábado foi justamente voltada a todo esse movimento, a todo esse padrão que eu acredito, né? Que eu estou operando desde lá do começo do ano passado e tá dando super certo até hoje. Não estou nem um pouco negativo com minhas entradas no BTC. Então, para minha base, né? Para meu controle aqui de risco e tudo, para mim vale muito a pena essa região, levando em consideração tudo isso que eu falei. Lembrando que a gente pode sim ter essa correção se acontecer aquilo lá no SDT. Então, para mim entrar nessas regiões aqui não tem problema nenhum, porque eu sei que essa correção pode vir até os 57, se houver uma correção mais forte no Bitcoin. Então, isso aqui não ia interferir em nada já nas minhas entradas que eu estou fazendo aí, beleza? Tamo junto, galera. Até mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Os